Saudações alviverdes a todos. Eu sou o Conrado Cacassi e vamos para mais um React da coletiva do professor Abel Ferreira. Ontem à noite, bela vitória do Palmeiras em Curitiba. Palmeiras 2, Atlético Paranaense 0, lá na Arena da Baixada, estádio normalmente hostil. E o Palmeiras conseguiu uma bela vitória, jogando bem, né? Jogando com autoridade. Jogando com muita propriedade e impondo seu melhor jogo em cima do time do Atlético e com jogadores que causaram muitas dúvidas em toda a torcida, jogando muito bem, principalmente Caio Paulista, o Felipe Anderson, que teve um começo complicado também, já jogando muito bem. Então, o desempenho individual dos jogadores foi muito bom e o coletivo muito bom. E o Palmeiras aproveitou, obviamente, a falta de foco do time do Atlético para impor seu melhor jogo, né? O Atlético entrou muito disperso na partida, né? E o Palmeiras fez um começo muito bom, já abriu 1-0 e depois controlou o placar. Vamos ver o que o professor Abel falou sobre a partida e sobre outras coisas mais que ele sempre faz isso, né? Aqui, ó. Tudo bem? Nicolete da ESPN. Você praticamente repetiu a equipe do jogo contra o Cuiabá, né? E foi mais uma boa apresentação. Isso indica que está achando o jeito de jogar, o time titular? Como é que você define essa atuação do Palmeiras? Estão-me a ouvir? Agora sim. Boa. Já que eu tinha feito no passado, mas vou voltá-lo a fazer aqui um contexto. Na sexta-feira estive num evento e tive a oportunidade de estar com uma jornalista, a Glenda, que teve a amabilidade de dedicar 15 minutos do seu tempo para falar comigo e com a minha esposa. Eu agradeço-lhe por toda a informação que me deu. E durante o evento ela fez-me uma pergunta que eu achei extremamente interessante, que era se a mente mente ou a mente atua. E eu respondi-lhe que, na minha opinião, a mente pode ser as duas. Isso depende muito da intenção de cada um e dos pensamentos de cada um. Isto é a minha opinião. Portanto, os desvios cometidos não fazem a regra, nem definem as pessoas. No final do jogo contra o Cuiabá, há mais ou menos uma semana atrás, no sábado, 1 hora depois do jogo, eu liguei à jornalista Aline, falei com ela, retratei-me e pedi-lhe desculpa. No dia seguinte, nas minhas redes sociais e publicamente voltei a retratar-me. Hoje, uma semana depois, estou aqui, mais uma vez, a pedir desculpa e a voltar a referir aquilo que disse no início, que é: os desvios cometidos não fazem a regra, nem definem as pessoas. Lamento tudo o que aconteceu e realmente nós podemos aprender, mais do que nunca nos dias de hoje, o impacto que têm as palavras e, como eu disse anteriormente, a mente mente ou a mente atua. Depende do contexto, depende da intenção de cada um e depende dos pensamentos de cada um. Sobre este assunto, mais uma vez refiro, lamento tudo o que aconteceu e fica aqui um ponto final neste assunto.
Antes dele começar a responder a pergunta que foi feita a respeito da partida, ele volta, né, ao passado, naquela polêmica da resposta mal calculada que ele deu. E, na verdade, ele emendou duas respostas e aí vieram uma porção de... não vou classificar essas pessoas, mas vieram uma porção de pessoas com interpretações, né? Claramente o Abel emendou duas respostas. Primeiro ele responde a pergunta da você. E o Mike? O Mike lesionou. E aí ele emenda com o assunto que ele estava falando antes. Só que foi muito mal calculado, porque quem tinha feito a pergunta era uma repórter mulher, e ele falou, só devo satisfação a 3 mulheres, sei o quê. Isso estava claramente no contexto da resposta anterior. Não a moça Aline, a jornalista Aline. Mas cai no que o Abel estava falando agora. A mente mente ou a mente atua, né? E outra coisa que ele fala a respeito de que exceções não são a regra e exceções não podem ser elementos para julgar uma pessoa. Você julga uma pessoa porque ela faz sempre, não pelo comportamento durante exceções. E o Abel, cara, na minha visão, de quem acompanha todas as coletivas do Abel, a gente sabe que o Abel tem esse costume de emendar respostas, de fazer uma espécie de pregações, vamos dizer assim. Ele sempre tenta estabelecer conceitos muito definidos e que muitas vezes esses conceitos vão ao encontro do que é costumeiro aqui no futebol brasileiro. E foi o que ele fez. Ele viu que ele cometeu um erro de cálculo grosseiro e que ele deu margem para ser atacado por essas pessoas. E está tratando de colocar um ponto final no assunto, através da coletiva, que é o meio onde ele se comunica com o público. E agora que o Palmeiras vai jogar pouco, isso vai acontecer cada vez menos até o final do ano. Mencionou a Glenda, que eu imagino que seja a Glenda Kozlovski, imagino que seja, que é uma jornalista que, apesar de ser carioca e flamenguista, sempre a mim pareceu muito íntegra, muito honesta. Aliás, ela é ex-atleta, né? Começa por aí. Mas sempre me pareceu muito correta, muito honesta em suas colocações e em seus valores. Impressão de quem está na frente da tela, não quem está atrás das câmeras. Não a conheço pessoalmente. E o Abel, então, ele fala no final que pede desculpas porque provavelmente não, a própria jornalista disse que ficou abalada, então ele pede desculpas porque ele fala assim, olha, a gente aprende o peso que as palavras têm. E se o Abel me permite, eu vou fazer um pequeno ajuste nessa declaração, que é dele, não minha, mas eu vou fazer a minha, ajustando a dele. Não são as palavras que têm peso. É a interpretação que as pessoas dão, as narrativas que as pessoas constroem em cima das palavras. Essas é que têm peso. As palavras estão ali. Aí cada um as encara como quiser. Sobre a tua pergunta, nós sempre encontramos uma forma de jogar. O futebol nunca ou uma equipa nunca está acabada. Há sempre momentos de forma de jogadores,
há sempre momentos de dinâmicas da equipa que os nossos adversários começam a detectar, e nós temos que estar constantemente a jogar aqui ao jogo entre o gato e o rato. Mas sim, é verdade, os jogadores não estão sempre a top, por isso é que temos 26 e 27 jogadores. Eu também já vos disse várias vezes que eu quero ter, essa é a minha ambição e a do clube, 2 jogadores do mesmo nível para cada posição. E seguramente que nós vamos lá chegar. E depois entenderem que, e falei nisto anteriormente, ninguém aqui fala nos aspectos emocionais e psicológicos, e dou-vos 2 exemplos de 2 grandes tenistas, o Alcaraz e o Djokovic, quer um quer outro falaram nesses mesmos aspectos. Estou a falar de um tenista que acabou de ser campeão olímpico, e estamos a falar num dos melhores do mundo, se não o melhor tenista do mundo, o Alcaraz. E nós fazemos dos jogadores máquinas e cobramos e achamos que quer as equipas, quer os treinadores, com esta densidade competitiva, a quantidade de lesões que nós temos assistido, e urge realmente dar uma semana para trabalhar, como nós tivemos, dar uma semana para descansar o corpo e a mente, dar uma semana para preparar como deve ser cada jogo, sabendo que quando chegamos ao final de semana vamos ter sempre um adversário, e umas vezes vamos ganhar, e outras vezes vamos empatar, e outras vezes vamos perder. É aqui e é em todo lado. E sim, hoje mais uma vez, na minha opinião, fizemos um jogo muito consistente, dinâmica. Temos de ter feito mais golos, mas acho que fizemos como disse, um jogo condizente com aquilo que nos preparamos para fazer durante a semana. Abel Ferreira. Abel. Vejam que o Abel valoriza o aspecto do preparo, do tempo disponível para o preparo para o jogo, como ele sempre fez, e agora ele tem isso a seu favor. Então ele, com coerência, ele diz, olha, tivemos nosso tempo para nos preparar, fizemos um excelente jogo. Como quem disse, faríamos jogos melhores se sempre tivéssemos esse intervalo entre as partidas. Agora, também é importante dizer que na Europa, quando você está disputando os maiores campeonatos, você joga quarto domingo ou quarto sábado. Não a temporada toda, mas o número de jogos não é limitado aos finais de semana, né? Então você tem os jogos de Liga dos Campeões e você vai fazer pelo menos 14 partidas. Agora mudou o formato, né? Agora aumentou o número de jogos. Aumentou. Eles aumentaram lá, tá? Eles estão abrasileirando o futebol europeu. Mas não deixa de ser coerente com o que ele sempre defendeu, que é necessário haver um tempo para descanso, não só físico, como mental. E aí ele menciona 2 tenistas de primeiríssimo nível mundial que recentemente mencionaram esse componente do desgaste mental no esporte de alto rendimento. Há quem diga nas redes sociais que isso é tudo invenção, que eles ganham milhões e que eles não têm que reclamar de nada, né? Aí cada um vê o esporte como quer. Boa noite, Rodrigo do canal Vamos. Você, desde que chegou no Palmeiras, um dos grandes feitos seus é trazer muitos jovens da base e promover a estreia deles no time principal. Eles foram muito importantes para o Palmeiras e alguns deles, caso do Gabriel Menino, do Danilo, do Hendrick e agora mais recentemente do Estevão, foram convocados para a seleção brasileira. Amanhã o Estevão se apresenta para a seleção brasileira, então eu queria que você falasse de que maneira você acha que o Estevão pode transformar isso em algo que venha agregar bastante na carreira dele e que ele venha tirar mais coisas positivas possíveis dessa experiência de uma semana que ele vai ter. Olha, eu acho que de uma forma geral, desde que chegamos, o Palmeiras tem ajudado muito, não só o futebol brasileiro, mas como também, por aquilo que tu acabaste de dizer, mas também a seleção, nomeadamente com jogadores muito jovens, é muito jovens, jogadores de 17 e 18 anos. Depois cabe a quem lá está, não é? Usar ou pô-los a jogar nas posições que entende, mas essa é uma das nossas funções também. Eu acho que, de um modo geral... Funções.
ele enxerga o trabalho dele como técnico do Palmeiras. Uma das funções de ser técnico do Palmeiras é desenvolver jogadores para o futebol brasileiro. Olha, eu sou técnico do Palmeiras, que é um time do Brasil. Então eu vou desenvolver jogadores para a seleção brasileira. E, eventualmente, jogadores sul-americanos para as seleções sul-americanas, porque eu estou no contexto da América do Sul. Essa é como ele enxerga o trabalho dele. Vê se tem alguma coisa a ver com a cabeça do Mano Menezes, com a cabeça do Wagner Mancini. Vocês estão vendo a diferença? Isso valoriza o trabalho de todos dentro do clube. Valoriza a diretoria, valoriza a comissão técnica, valoriza os nossos jogadores e valoriza toda a gente da base. Claro, num clube como o Palmeiras, que tem que lutar pelo títulos, quando vocês comparam com os 3, 4 que estão na frente, comparem quantos desses clubes, para não estar a falar especificamente dos 4 em primeiro, não falar dos nomes, vejam quantos deles põem jogadores de 17 e 18 anos a jogar e 19, sejam zagueiros, sejam centroavantes, sejam pontas, sejam médios, né? Ou volantes. Mas é isso. A minha função também é essa. Quando me contrataram, era valorizar o futebol, era valorizar o clube, era valorizar os jogadores, e nós ficamos muito contentes quando vamos buscar um jogador ao Guarani. Passado um ano e meio, é um jogador que está na seleção dele, um jogador muito apreciado em termos europeus, mas que nós não podemos ficar, temos que ficar com eles, porque exigem-nos resultados, exigem-nos vitórias, e para isso precisamos de ter bons jogadores. Abel, boa noite. Eduardo Oliveira, da Rádio Jovem Pan News Curitiba. Hoje, principalmente no lado esquerdo do campo, no primeiro tempo, o Felipe Anderson, o Maurício e o Caio Paulista levaram uma vantagem absurda, tanto que o Palmeiras criou os principais ataques por lá. Foi uma orientação tua? Você identificou esse problema que o Atlético tem do lado direito por não jogar com o lateral direito durante a semana? Qual foi a sua orientação para esses jogadores? A orientação foi jogar por esse lado? Não, assim, o Atlético Paranaense defende numa estrutura de 4-4-2, com, entre aspas, o volante a ajudar o centroavante na pressão. Nós, em função daquilo que tinha sido as nossas últimas dinâmicas na nossa construção, fizemos aqui uma alteração para nos dar mais variabilidade ao nosso jogo. Sim, encostamos esse trio mais ao lado esquerdo. Quer o Caio, quer o Filipe, quer o Maurício deram uma dinâmica excelente, jogando juntos, combinando bem. Quando a bola estava do lado contrário, poder chegar à área. Eu digo-te o seguinte: quando nós temos bola, nós não olhamos muito para as fraquezas do adversário ou debilidades. Nós, com bola, fazemos aquilo que nós acreditamos, jogamos da nossa maneira, e sem bola, aí sim, porque quando não temos bola, não é? Nós falamos aqui o que é o controlar o jogo. Quando tu tens bola, tu vais controlar o jogo, e nós não gostamos que os adversários controlem o jogo. Portanto, quando a temos, jogamos da nossa maneira. Quando temos bola, jogamos da nossa maneira, e quando não a temos, procuramos bloquear o nosso adversário naquilo que nós entendemos que são as forças deles, e acho que não olhei sinceramente a esse aspecto de que tu acabaste de dizer. Olhei mais sim àquilo que são as nossas características, àquilo que são os nossos jogadores, potenciar os nossos jogadores. E acho que a dinâmica do nosso lado esquerdo e lado direito, acho que teve muito bem, conseguimos circular muito bem a bola, entrar por fora, entrar por dentro e depois ir fora outra vez. Acho que criamos muitas oportunidades hoje e fizemos um bom jogo. Eu mencionei ontem, durante a transmissão da partida aqui no Verdazo, usando as imagens da transmissão oficial, é claro, que, claro, eu não acompanho o time do Atlético Paranaense, né? Foi o Palmeiras. Mas, dando aquela estudadinha no time, né, antes do jogo, deu para ver que eles não têm realmente lateral direito. Quem faz a lateral direita, eventualmente, é o Eric, que é o primeiro volante. Com a bola, ele é volante. Tem a bola, ele acaba sendo uma espécie... Aí que tá, o Abel fala que o Atlético defende num 4-4-2. Eu tenho dúvidas disso. Mas tenho dúvidas exatamente porque eu não estudei o Atlético. Mas olhando, principalmente pela televisão, onde a gente tem aquele horizonte mais limitado,
Muitas vezes o Eric não estava compondo a lateral direita. Ele estava muito mais à frente, tentando proteger essa linha de 3, composta pelo Kaique, qual é o nome dele? Kaique Rocha, o Gamarra, que estava no lugar do Thiago Heleno, e o Esquivel, que era o zagueiro pelo lado esquerdo, mas que ele tem características de lateral esquerdo. Então, é isso que dá essa confusão de conceitos, pelo menos para mim. Você tem um lateral esquerdo fazendo o zagueiro, e você tem 2 zagueiros. Então, às vezes, o Eric cai na lateral, às vezes ele não cai. O fato é que o Abel está revelando aqui, olha, com a bola eu não quero saber como está o adversário, eu quero impor meu estilo de jogo. O que, para mim, é uma meia verdade, porque os jogadores sentem, dentro do campo, qual lado está mais frágil. Então, talvez o que o Abel quis dizer, tenha querido dizer, é que não partiu dele, Abel, essa determinação para explorar o lado direito da defesa dos caras. Que pode ter sido uma sensibilidade dos jogadores de já olhar, já perceber, ó, aqui tem brecha e vamos forçar por aqui. Tanto que o Estevão, nos primeiros momentos do jogo, ele fica muito mais com a função de abrir a defesa dos caras, de manter o Esquivel distante desse miolo, mais do lado direito, e deixar o Kaique Rocha e o Gamarra mais espaçados, tendo que cuidar de mais gente. E por isso, até o Palmeiras conseguiu envolver o Atlético de forma tão tranquila nos primeiros 10, 15 minutos de jogo. Até porque o Atlético também me pareceu um time muito disperso, com pouquíssimo foco nesses primeiros minutos de jogo. Eles só foram se ligar depois desses 10, 15 minutos, quando já estava 1-0 para a gente. Abel, boa noite. Olá. Ultimamente você vem falando muito sobre ciclos. Eu queria saber como é que está esse seu ciclo no Palmeiras. Você sente que ele está se encerrando? Se Deus quiser e se tudo correr normalmente, vai encerrar no dia em 2025, dezembro de 2025. Boa tarde, Abel. O clássico tem o contrato até o final de 2025. Pode ser antes, pode ser depois. Né? Quer dizer, uma pergunta... O cara tem uma chance de fazer uma pergunta para o Abel, cara a cara, numa coletiva, e rasga, né? Ele pediu para levar uma resposta padrão, né? Pediu, levou. Do Pó de Porco, no evento que você foi durante a semana, você falou sobre processos, a importância de processo. E eu queria trazer um pouquinho dessa olhar financeira sobre o longo prazo, né? Então a gente vê o Palmeiras muito exponencial, crescendo, brigando sempre. Queria que você desse esse olhar e é muito bom vê-lo sorrir quando está na entrevista. Muito obrigado. Tenho que aprender. O Carlos Ancelotti, uma vez falei com ele, disse-me uma coisa que ecoa muito na minha cabeça: não leves o futebol tanto a sério. Umas vezes vais ganhar, outras vais perder. Desfruta. Se calhar vou começar aqui esse pensamento, essa mente que às vezes mente, que outras vezes atua, que ela atua mais e que... Mas pronto. Em relação ao processo e tudo aquilo que tu estás a dizer, a minha função, enquanto estou aqui, é de dotar o clube de recursos, é preparar o presente e preparar o futuro. O meu futuro no clube, como tu sabes, vai até 2025 e, portanto, não falta assim tanto tempo. Mas, independentemente do tempo que eu vou estar aqui, a minha função enquanto treinador é, juntamente com o Barros e com a Leila, como sempre fizemos, é projetar sempre a época seguinte na época atual. Foi assim que fizemos o ano passado, é assim que estamos a fazer agora. Portanto, independentemente do tempo que tu possas passar num clube, o clube vai perdurar, o clube vai continuar, e nós que estamos aqui hoje, como outros que estiveram no passado e que fizeram também um belíssimo trajeto dentro do clube, e só foi possível chegarmos até o dia de hoje porque outros atrás cavaram, construíram, desenvolveram, e a minha função é dar continuidade a esse trabalho, e seguramente que no futuro virá alguém que irá fazer o mesmo, e a minha obrigação é deixar o clube melhor que aquilo que eu encontrei. Dá até
Dá até um ruim, né? Quando a gente ouve o Abel falar que vai ficar só até o ano que vem, vai embora. Mas é claro que é simplesmente uma situação, é a foto atual. Até quando vai o compromisso do Abel? Até o fim de 25, é o que está no contrato. O que não quer dizer que ele não possa renovar esse contrato por mais tempo, por mais algumas temporadas, que é o que a gente espera. Agora, se acontecer realmente dele sair, dele encerrar o ciclo dele no Palmeiras e ir para outra equipe ao final de 2025, que o Palmeiras saiba viver sem o Abel. Ninguém é maior que o clube. Então, que o Palmeiras já tenha essas conversas adiantadas em tempo hábil para buscar um bom substituto. Que o Palmeiras não seja apanhado de surpresa, caso uma prorrogação, uma extensão do vínculo com o Abel não aconteça, e aí tenha que sair correndo e pegar qualquer coisa. Então, é só isso que a gente espera, né? Que o Palmeiras saiba encerrar o ciclo e recomeçar o próximo. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Pode ser em 2025, pode ser depois, pode ser até antes. Espero que não. Mas o Palmeiras vai ter que saber fazer isso. Vamos torcer, né? Para que continue cada vez mais essas entrevistas espetaculares, essas coletivas tão proveitosas que o Abel proporciona para a gente. Não só pelas coletivas, é claro, né? Por tudo que ele faz o time jogar, por tudo que ele vem conseguindo todos esses anos, vamos torcer para que ele fique. Boa noite, Abel. Mel Pires, da Sintonia Esportiva. Abel, você comanda um grande clube, com uma grande torcida, e com isso também vem grandes responsabilidades. Você parecia o vô do Homem-Aranha agora, né? Para despressurizar esse ambiente externo e trazer sucesso como aconteceram nas últimas partidas? Olha, entre aspas, é comer o nosso arroz com feijão, que fazemos dentro do CT e muito bem. Desde que cheguei ao Palmeiras, o barulho que vem é todo exterior. Como te disse, ganhamos muito, continuamos a ganhar, já ganhamos este ano. 10 a 11 títulos em cada ano, eu sempre vos disse, vocês têm isso gravado. Na altura que a Leila me convenceu a renovar e a continuar, perguntei-lhe quais eram os objetivos. Ela disse pelo menos um título por ano, e eu também volto aqui a referir. No ano em que o Palmeiras não ganhar títulos, não vale a pena estar aqui a discutir. Mas como vocês sabem, renovei o contrato há pouco tempo. Temos objetivos presentes e temos também sonhos futuros que temos que começar a pensar neles, a trabalhar neles. E como te disseste e muito bem, uma coisa é o barulho de fora e nós temos que perceber tudo o que se passa, perceber o treinador que o Palmeiras tem, perceber que clube é o Palmeiras, perceber a história do Palmeiras, perceber os processos e mais que tudo perceber o que é o futebol. O futebol é um jogo, umas vezes vais ganhar, outras vezes vais perder. E se me permitem, eu vou repetir o que disse muitas e muitas vezes. Não vamos ganhar sempre. Quer gostem, quer não gostem, quer critiquem, quer não critiquem. Quem está à frente do clube sabe como é que é o futebol, mas mais do que tudo, quem está à frente do clube sabe os profissionais que tem, sabe a competência que tem, porque um treinador não pode ser mau quando ganha 10 a 11 títulos em 3 anos e meio, nem depois ser ruim, porque foi eliminado com o Flamengo e com o Botafogo da forma que foi. E fico feliz porque quer a nossa Presidente, quer o Barros, sabem a competência que tem dentro do CT, quer o staff, quer todos os profissionais que trabalham nos departamentos, quer a Comissão Técnica, quer os seus jogadores. A última pergunta aqui, por favor. O que me chamou mais atenção foi ele falando dos sonhos futuros para o clube. Então ele está deixando claro, nas entrelinhas, que o pensamento do Palmeiras é o Mundial. O Palmeiras está pensando... Aliás, ele já mencionou nesta mesma coletiva que ele está sempre preparando o time do ano que vem,
que essa é uma das obrigações dele enquanto treinador de futebol. Eu tenho que trabalhar na equipe atual, mas já ir pensando na do ano que vem, ou seja, em todas as possíveis reformulações de elenco. E fica claro, pela movimentação que o Palmeiras teve no mercado e pelas movimentações que fez no elenco neste ano, que esse processo foi acelerado. Que historicamente o Palmeiras fazia 5, 6 alterações no elenco por ano, nos últimos anos, sob o comando do Abel, e esse ano mexeu quase o dobro. Mexeu em 10 peças. Então ele já está adiantando o entrosamento, porque ele está vendo que no meio do ano que vem nós vamos ter a competição mais importante de 2025. E é a competição mais importante de 4 anos, que é um ciclo que ele, em tese, vai encerrar. Então não se enganem, o Palmeiras não está só jogando a temporada de 2024. O Palmeiras está em franca preparação para o Mundial de 2025. Esta evolução que a gente está vendo no jeito de jogar do nosso time não é para este ano. Claro que está sendo aproveitada para este ano, mas é pensando no ano que vem. E com 2 ou 3 reforços pontuais, caras que cheguem prontos para jogar, com experiência, com muita qualidade técnica, e o Palmeiras está financeiramente preparado para fazer esse investimento para o campeonato mais importante dos últimos 4 anos. Então, chegando esses reforços pontuais para as posições que mais necessitam, com o time já ajeitado, como parece que vai ficar, o Palmeiras recuperou o bom futebol e terá um semestre muito tranquilo, né, o segundo semestre deste ano. Na verdade, esse último quadrimestre, esses últimos 4 meses, mas vai ser um período bem tranquilo para treinar com bastante calma. Eu creio bastante que vamos chegar muito forte no Mundial para fazer bonito, não para fazer número, não para chegar lá e participamos, eventualmente emplacar 1 ou 2 vendas. O Palmeiras chega para ir para o funil. E aí sei lá o que vai acontecer. Boa noite, Abel. Parabéns pela vitória. Justamente nesta mesma linha, o Muricy Ramalho, quando foi tricampeão pelo São Paulo, depois de uma entrevista, ele falou que o 3º campeonato foi o mais difícil, manter mentalmente os jogadores e o objetivo de ser o campeão brasileiro, manter o foco dos atletas. Vocês já foram eliminados na Copa do Brasil, da Libertadores. O que você tem passado para os jogadores em relação a isso, esse foco principal do Campeonato Brasileiro? A gente sabe que não é fácil ser campeão no Brasil e, como você bem falou, às vezes o que não ganha é desvalorizado. O que falar e pensar daqui para frente focado nesse objetivo do tricampeonato? Olha, é desvalorizado por quem não tem conhecimento e não sabe da competência das pessoas que trabalham dentro do clube. Felizmente temos uma presidente que sabe perfeitamente a competência e sabe mais que tudo que o futebol é um jogo. O futebol podemos ganhar no último segundo, como foi contra o São Paulo, como no último segundo a bola pode bater na trave e sai fora. E não é isso que vai definir se tu és bom ou mau jogador, ou se tu és bom ou mau treinador. Para alguns é, mas para quem tem que liderar clubes, sabe perfeitamente o que é correto e o que é competente e quem não é competente. Vocês têm o exemplo do Klopp, 8 anos, nem voltar a 8 anos no Liverpool, ganhou 8 títulos e teve lá 8 anos. E a 1 ano de fim disse, chega, o meu ciclo fechou. Temos o Simeone, que está no Atlético de Madrid há 12 anos. Ainda eu não era treinador, já ele começou a treinar, ganhou 6 ou 7 títulos e continua. Portanto, quem está à frente sabe o que tem. E as pessoas depois têm que entender, vamos trocar, ok? Mas trocar porque estão a pedir que a gente troque, porque a imprensa está a pedir que a gente troque, ou porque realmente nós não acreditamos no trabalho que está a ser feito. E isso quem tem que decidir
É a nossa presidente e o nosso diretor. Eles são responsáveis pela gestão dos recursos humanos dentro do clube, que passa pela comissão técnica, passa por todo o staff. Portanto, são eles que têm essa decisão. Portanto, nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Há muita coisa para fazer, há muito para melhorar dentro do clube. E é isso que vamos seguir, melhorando processos, ajudando os nossos jogadores a ser melhor. E como eu vos disse, a vida de um jogador é igual à nossa vida pessoal, ela não anda sempre para cima, não é? Umas vezes vai para cima, outras vezes vai para baixo. De uma equipa também é igual, e de um jogador também é igual, e a nossa função, porque já vos disse mais do que uma vez, não sou eu que chuto, não sou eu que passo, não sou eu que defendo, não sou eu que cruzo, nem sou eu que faço golos. Já vos disse mais que uma vez, a função do treinador é dar as coordenadas, e quem tem que fazer o caminho são os nossos jogadores, sendo que todos nós sabemos que no final de contas, quando não se ganha, ou quando os resultados não aparecem, e quando temos que trocar alguma coisa, que cabe sempre ao treinador. Então aqui no Brasil, né, nós sabemos disso, mas como eu vos disse, tenho sorte, porque as pessoas que lideram o clube sabem perfeitamente o que é que nós fazemos, o quanto nos dedicamos, o quanto trabalhar, e sabem como é que é o futebol. O futebol é um jogo, e como o jogo que é, tem o lado da sorte também, tem o lado da competência, e umas vezes vamos ganhar, e outras vamos perder, e outras vamos empatar. Mas é isso, seguir o conselho do Carlo Ancelotti e não levar o futebol tanto a sério. Tá? Vocês veem os tiques do Abel com as garrafinhas, né? Ele tem, na verdade, POC, né? Não é nem tique, é POC. Ele fica alinhando as garrafinhas, igual o Rafael Nadal faz também quando ele está jogando tênis. É coisa de perfeccionista isso. O Abel, com essa fala toda, ele fala dos resultadistas, né? Dos analistas de futebol, sejam torcedores, sejam os profissionais da imprensa, que medem o sucesso de um profissional pelos resultados, pelas conquistas. As conquistas e os resultados são, é claro, um elemento para ser balizador da qualidade de um trabalho, mas não são definitivos. O exemplo que ele deu agora, dos últimos 2 jogos, é perfeito. Ele fala assim, não é nem uma bola que bate na trave no último minuto e sai, como foi nosso jogo contra o Botafogo, e também não é nem uma bola que entra no último minuto, que foi nossa vitória no Clássico contra o São Paulo. Não é isso que define se o trabalho do Abel é bom ou ruim. Isso é detalhe. Aliás, uma vez, coitado do Parreira, ele falou que o gol é um detalhe, e ele foi massacrado pela imprensa brasileira. E quando ele diz que o gol é um detalhe, é exatamente isso que o Abel está falando agora. A bola pode entrar e pode sair, não é isso que define a qualidade do trabalho. É um detalhe, sabe, é uma questão de centímetros. Mas como o futebol envolve muita emoção, principalmente por parte de torcedores, esse tipo de análise quase nunca é feito. Primeiro, porque tem emoção. Segundo, porque os torcedores entendem pouco de futebol, embora achem que entendam muito. Nós, vamos colocar na primeira pessoa do plural, nós. A gente acha que a gente entende muito de futebol, mas a gente não entende nada. Ou entende muito pouco. Só que acha que sabe, né? E eu acho que o mesmo pode se falar em relação aos jornalistas que cobrem futebol. Muito poucos têm capacidade para julgar realmente, para entender um trabalho de comando no futebol, seja comando técnico, seja comando administrativo. Não sabem nada e acham que sabem. E são formadores de opinião. E isso acaba direcionando, muitas vezes, a ira de torcedores para cima de dirigentes, de técnicos e de jogadores. Isso define, muitas vezes, rumos de carreiras e isso define campeonatos.
E aí ele faz essa referência ao Carlo Ancelotti, que para mim é o maior treinador do futebol mundial, para mim ele é melhor até que o Guardiola, quando ele disse que conversou com o Ancelotti, e o Ancelotti falou assim, cara, desfrute, né? Não leve tão a sério, é só um jogo. Né? A gente é muito bem pago para fazer o nosso melhor possível dentro de um jogo. Onde a gente vai ganhar, a gente vai perder. E o Ancelotti me parece ser um cara muito bem resolvido com relação a isso. O Abel não. O Abel ainda precisa trabalhar melhor esse aspecto. Para ele mesmo, não para nós, para ele mesmo. E a gente vê que claramente ele se sente muitas vezes mal por conta da intensidade que ele acaba imprimindo. E isso é coisa da personalidade dele, cara. Então, eu não sei se ele vai mudar. Ele talvez tenha desejo de mudar, mas eu não sei se ele consegue. Porque é uma coisa que está muito intrínseca na personalidade dele. Quem vai saber se consegue ou não é ele, né? Eu espero que ele faça o que é melhor para ele. Na verdade, eu espero que ele faça o que é melhor para o Palmeiras, egoístamente falando. Mas, pelo apreço que eu tenho por essa figura, eu espero que ele faça também o melhor para ele, espero que seja o melhor para os dois, para o Palmeiras e para ele. E assim a gente termina mais um React. Ficaremos aí 2 semanas sem jogo. O Palmeiras só volta a campo daqui a 2 semanas contra o Criciúma. Jogo que acontece no Allianz Parque. Estaremos lá fazendo a cobertura. E até lá faremos algumas lives. Então, o Verdazo ao vivo, que normalmente vai ao ar todas as segundas-feiras, nestas 2 semanas vai ao ar 2 vezes à noite durante a semana. Na segunda, ou então hoje segunda-feira tem, e quinta-feira. Então, daqui a 3 dias a gente vai fazer mais uma live, depois na outra segunda e depois na outra quinta. Combinado? Para a gente manter aqui a chama sempre acesa. Eu espero por vocês, agradeço a todos pela companhia, pelo apoio de sempre, um grande abraço, saudações alviverdes.